O título da nossa mensagem de hoje é Em Busca dos Filhos da Paz. Então, quem são os filhos da paz? A quem nós temos que buscar? A palavra do Senhor em Lucas, capítulo 10, versículo 5 e 6, diz assim: Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali algum filho da paz, se porventura houver ali algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. O Senhor nos dá, o Senhor Jesus, Ele chamou 70 discípulos e os enviou de 2 em 2. Mas diz a palavra de Deus que Ele enviou outros 70. Antes de enviar eles 70, Ele já teve uma tentativa de enviar esses discípulos de 2 em 2. Mas eles recusaram, dando uma série de desculpas. Na realidade, quando a gente não quer fazer algo para o Senhor, nós sempre vamos arrumar desculpas. Desculpas é muito fácil, porque a desculpa também, querendo ou não querendo, ela dá uma pacificada em nossa mente, em nosso coração, quando nós usamos algumas desculpas. Então, para não fazermos as coisas do Senhor, nós sempre podemos dar desculpas. Mas o Senhor enviou de 2 em 2, esses 70. E Ele mandou como uma estratégia bem definida. Então o Senhor, Ele tinha uma estratégia bem definida. Eles teriam que encontrar os filhos da paz. E ali estabelecer uma base do reino de Deus, uma célula. Então Deus, Ele olha uma cidade e Ele quer bases do seu reino. Isso é estratégia, isso é guerra, isso é batalha. Nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. Nós estamos lutando contra o inferno. Nós temos que conquistar, nós temos que ganhar espaços para o Senhor. Então o Senhor, Ele montou essa estratégia. Jesus iria entrar nessas cidades. Mas antes de chegar nessas cidades, Ele iria nas casas que aqueles discípulos já tinham entrado. Os discípulos já tinham encontrado os filhos da paz. Aí o Senhor Jesus iria entrar depois. O que significa? É que nós vamos buscar esses filhos da paz nas casas. Nós vamos primeiro e o Senhor Jesus Cristo entra depois. Tremendo, né? Nós vamos primeiro e depois o Senhor Jesus vem depois. Ele disse: vocês vão adiante de mim e eu vou depois. Quem eram esses filhos da paz? Essa estratégia do Senhor de buscar esses filhos da paz. Os filhos da paz são pessoas não convertidas. Interessante. O Senhor trata os filhos da paz como pessoas não convertidas, mas que tivessem o coração aberto a Deus. Eles não eram convertidos, mas tinham o seu coração aberto para Deus e tinham também a disposição de abrir as portas de suas casas para entrar o Evangelho. Esses são os filhos da paz. E hoje, querida igreja, você está sendo preparado e chamado para essa missão. Aqui no Exército Brasileiro, no 62BI, tem uma frase, não sei se essa frase existe lá ainda, é uma frase que me chamou muita atenção, que dizia assim: não me pergunte se sou capaz, dê-me a missão. O Senhor não está perguntando se você é capaz. Ele está te dando a missão. E a beleza de Deus é que Deus irá nos capacitar. Eu quero que você entenda que nesse mês de abril,
nós estaremos em treinamento, estaremos em orações, mas no mês de maio e junho, haverá uma unção de Deus sobre esta cidade. Uma unção de conquista. Você irá ver milagres, você irá ver pessoas prontas para abrir a sua casa que você nunca imaginaria. Então haverá toda uma atmosfera espiritual, haverá uma unção de conquista sobre esta cidade. Nós tivemos aqui o pastor Danilo Figueira, o idealizador das Casas de Paz. Isso aí, irmãos, está indo pelo mundo inteiro, já até com outros nomes, mas Deus deu a revelação para ele. E na igreja dele, o ano passado, eles trabalharam com 1.800 casas de paz. 1.800. Eu creio que nós podemos chegar nisso e podemos passar disso, né? Hoje, nós estamos no princípio de todas as coisas, nesse modelo que nós estamos buscando. E quando a gente olha esse versículo, o Senhor nos manda dizer, olha, quando você chega numa casa, a primeira coisa que você tem que dizer para nesta casa é a seguinte: olha, paz seja nesta casa. Interessante, você entrou na casa, a palavra profética, a palavra ungida, a palavra de testemunho que você irá dar naquela casa e dizer, paz seja nesta casa. Pode ter 5 pessoas ali, mas se houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Talvez tenha pessoas que não queiram, mas alguém pode querer, e essa paz repousará sobre ele. Então o que nós estamos querendo como igreja? Nós vamos nos organizar como ceifeiros, a fim de fazermos uma grande colheita para o Senhor e encontrarmos os filhos da paz. Quando o Senhor mandou essas pessoas de 2 em 2, interessante que Jesus sempre mandava evangelizar de 2 em 2. Qualquer coisa que ele mandava fazer, ele mandava em 2. Até para buscar um burro, um jumento que ele ia entrar na cidade, ele mandou 2 discípulos buscar. Vai que um desistia. Ele mandou 2. E o Senhor, Ele nos disse, antes de falar isso, grande é a seara. Grande é a seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande ceifeiros. Mas só que ele disse, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. O que é uma seara? A seara é uma plantação pronta para a colheita. Então o Senhor diz para aqueles discípulos, olha o seguinte, olhem uma plantação. E essa plantação já está pronta para a colheita. Sabe o que está acontecendo? É que eu tenho poucos ceifeiros. Eu tenho pouco obreiros, pouco trabalhadores. Nós vamos perder grande parte dessa colheita. O Senhor, Ele conta com você, conta comigo, conta com a igreja. Para sermos esses ceifeiros, esses obreiros, nesta grande seara, que são almas que estão para ser ceifadas. E nós temos esta missão. Os primeiros discípulos deram um monte de desculpas. Qual desculpa nós podemos dar para o Senhor para não entrarmos como evangelista ou não entrarmos neste projeto Casas de Paz? Mas daí a pergunta, pastor, como encontraremos os filhos da paz? Como é que nós encontraremos os filhos da paz? Primeiro, precisamos bater a porta das famílias. Pastor, como é que eu vou saber onde estão esses filhos da paz? Bata na porta. Nós nunca vamos encontrar nenhum sinal na testa das pessoas indicando que estão com o coração aberto. Portanto, nós devemos nos aproximar de pessoas desconhecidas, tentar e apresentar-lhes para eles
a paz de Deus. É isso que nós vamos fazer. Por isso que são casas de paz. Então, para batermos nas portas das pessoas, nós seremos desafiados na nossa timidez, ou o receio de não sermos bem recebidos. Mas se nós não ousarmos, irmãos, como nós saberemos que essas pessoas irão abrir a porta para nós ou não? Nós encontramos os filhos da paz quando buscamos as pessoas em suas necessidades. Há sempre pessoas carentes, sofrendo, precisando da intervenção de Deus. E você vai ser esse instrumento de intervenção de Deus. Quando tem alguém sofrendo, ali está um candidato para ser filhos da paz. Em João capítulo 5, João 5, versículos 5 e 6, nos diz assim a palavra de Deus. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Olha, uma história de enfermidade, acamado, 38 anos. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? Então Jesus, ele encontrou ali um filho da paz, porque havia uma necessidade nessa pessoa. E é a pergunta que nós vamos fazer para as pessoas, se ela estiver enferma, se ela estiver passando por necessidades, você quer ficar são? Este homem, ele estava ao lado do tanque de Betesda. E no tanque de Betesda, se dizia que a água se movimentava. E ela se movimentava porque, de tempo em tempo, um anjo movimentava aquelas águas. E o primeiro que fosse lançado naquelas águas, seria curado. Jesus, quando chegou no tanque de Betesda, era uma cena de tragédias. Todos os tipos de enfermos, paralíticos, cegos. Muitas pessoas sofrendo e passando necessidades físicas. E o Senhor teve um olhar direto para alguém. Este homem que estava há 38 anos enfermo. E a pergunta de Jesus: queres ficar são? A resposta do homem foi: Senhor, eu não tenho ninguém para me lançar naquela água. Porque todas as vezes que eu tentei ir, alguém chegou primeiro, alguém foi lançado primeiro. Ele não tinha entendido que Jesus estava falando que Jesus era a cura para ele. Mas então o Senhor disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Irmãos, muitas pessoas irão para Cristo através da sua dor, através das suas necessidades. Se o pastor Facchini está aqui neste altar, é porque no momento de dor, alguém veio falar para mim do Senhor Jesus, que foi a minha sogra. Há muitas pessoas padecendo com dor, e se você tiver a coragem, você deixar a sua timidez de lado, o seu medo, você vai para essa pessoa e você vai apresentar o Senhor. Precisamos também, onde é que encontraremos filhos da paz? Precisamos também abordar aquelas pessoas que estão curiosas quanto às coisas espirituais. Há pessoas que não estão doentes, não estão padecendo, não estão sofrendo, mas elas têm sede de Deus. Elas têm curiosidade espiritual. No livro de Atos, capítulo 8, no versículo 30 e 31, diz assim: então Filipe correu para a carruagem
ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Filipe, direcionado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo disse para ele se aproximar naquela carruagem. Esse homem era um homem etíope, não era qualquer homem, ele era o responsável por todos os tesouros da Etiópia, junto à sua rainha da Etiópia. Era um homem rico, um homem poderoso, numa carruagem. Este homem teria tudo para Filipe não ir até ele, porque esse homem não tinha necessidade, não estava sofrendo, não tinha doença, não tinha nada, esse homem estava bem. Mas quando ele chegou na carruagem, ele percebeu, ou ouviu, que esse homem estava lendo a palavra de Deus. E ele estava lendo a passagem de Isaías 53, onde fala que o Senhor Jesus, ele era o Cordeiro de Deus. Olha a pergunta de Filipe: o Senhor entende o que está lendo? Esse homem tinha curiosidade espiritual, ele era um religioso, ele era um judeu, ele era uma pessoa convertida ao judaísmo, ele foi para o templo adorar a Deus, ele tinha necessidades de Deus, mas ele não compreendia tudo o que se falava de Deus. Quantas pessoas, irmãos, que estão lendo a Bíblia, quantas pessoas que são simplesmente religiosas, mas elas têm sede, são filhos da paz, elas estão com o coração aberto para Deus. Mas olha a resposta do eunuco, desse tesoureiro, diz assim: como posso entender se alguém não me explicar? Um coração ensinável, um coração pronto para aprender. Irmãos, como é maravilhoso na igreja, quando você trabalha com pessoas com coração ensinável, pronto para aprender, né? Dóceis naquilo que você fala, naquilo que você ensina, nos teus aconselhamentos, naquilo que você fala, a pessoa está pronta para receber. Mas Filipe teve a ousadia de perguntar para este homem: o Senhor entende o que está lendo? Mas como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Qual foi o final dessa história? Filipe apresentou a ele todo o plano de salvação. E eles foram viajando. Chegou o momento, o eunuco, este homem, perguntou a Filipe: o que me impede de ser batizado? Ali tem água. O que me impede de ser batizado? E Filipe respondeu: se tu crês em teu coração, se tu crês que Jesus Cristo é o Senhor, você pode ser batizado. E aquele homem foi batizado. Então Filipe, ele entendeu que aquele homem tinha uma necessidade espiritual. Então há pessoas aqui nesta noite que não estão com enfermidades, não estão com problemas, mas estão com necessidades espirituais. Mas para ter essa necessidade espiritual, ele tem que ter o quê? Um coração ensinável para aprender aquilo que tem que ser ensinado. A verdade, meus irmãos, é que precisamos aproveitar todas as oportunidades para falar de Cristo e descobrir quem está com o coração aberto. Todas as oportunidades que Deus nos apresenta, seja no trabalho, seja com teu vizinho, seja na tua escola, na faculdade, aquelas oportunidades
que Deus, Ele preparou o lugar certo, o momento certo, o tempo certo, tudo levou para que você pudesse aproveitar essa oportunidade, falar de Cristo e descobrir se essa pessoa estava ou não com o coração aberto. Nós vamos ver aqui a história do apóstolo Paulo, do apóstolo Silas. Paulo e Silas. Diz assim, em Atos capítulo 16, versículo 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas. Eles estavam na cidade de Filipos. Paulo e Silas estavam em Filipos. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Havia um grupo de judeus, poucos, porque naquela cidade ainda não tinha uma sinagoga. Eles se reuniam para orar à beira do rio. Era o costume deles, sábado, vamos lá no rio, à beira do rio, orarmos. E ali então tinha um grupo de pessoas. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma comerciante da cidade de Tiatira, e que servia a Deus e nos ouvia. Interessante, ela servia a Deus. O eunuco da passagem anterior de Filipe, ele também servia a Deus, mas da sua maneira, de maneira errada. Essa mulher também servia a Deus. Ela nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ela era uma filha da paz. Deus vai abrir o coração de muitas pessoas que você vai levar a palavra. Você irá se surpreender, irmãos. Você terá surpresas. Você vai dizer, mas como que essa pessoa vai abrir a sua casa para eu levar a palavra? É o Senhor que vai abrir o coração, porque são filhos da paz. Ela já tem o seu desejo no coração de servir a Deus. Filhos da paz é isso. Eles já têm o coração pronto para servir a Deus. Eles não colocam resistência. Eles só estão esperando o quê? Um convite para conhecer a Cristo, o Senhor da sua vida. Paulo então, ele começou a falar. E o Senhor abriu o coração desta mulher. E depois, olha só o que diz a palavra. E depois que foi batizado, ela não só abriu o coração, como já entendeu o plano da salvação, e já foi batizada ali no rio, já estava no rio, vamos ser batizados. Mas não foi só batizada ela e a sua casa. Era uma casa de paz. E a sua casa nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. A igreja de Filipenses, quando Paulo escreve aos Filipenses, sua carta aos Filipenses, a igreja em Filipos começou na beira de um rio. A igreja começou na casa de Lídia. Porque ela abriu o coração para o Senhor. Então eu quero dizer para a igreja, você não precisa ter medo. Haverá uma unção tamanha sobre essa cidade, sobre a cidade que você mora. Uma unção de conquista. Deus vai abrir o coração de muita gente.
e nós teremos muito, 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 muito testemunho. Mas se Paulo não pregasse, o que teria se ele ficasse apenas orando, fosse lá para o rio e ficasse apenas orando? Às vezes, irmão, você ora, isso é importante, orar. Você está orando, você ora, levanta de madrugada, levanta de manhã para orar. Mas só vai apresentar a oração para o Senhor? E as obras? Se a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta, irmãos, aqui na igreja é nítido quando eu vejo alguns irmãos que só ficam no culto e não fazem nada na igreja. Não participam de nada, não participam de um grupo pequeno, não participam de nenhum ministério da igreja, não participam dos encontros, não participam de conferências de homens, conferências de mulheres. O que vai acontecer com essas pessoas? Essas pessoas vão esfriar. Vão começar a ficar críticas na igreja. Vão começar a achar defeitos na igreja. Vão começar a arrumar desculpas. Vão transferir culpas. Não vão assumir que eles estão errados. Vão dizer que a igreja está errada. E se tem uma coisa que nós somos expert, é transferir culpas. Raras vezes, irmãos, em todos esses anos de ministério, raras vezes, que eu atendi alguém, algum casal, ou alguém em particular, que a pessoa dissesse: pastor, a culpa é minha. Raras vezes. Muitas vezes é o cônjuge que é culpado. É o sistema. É a falta de emprego, é isso, é aquilo, mas nunca a pessoa. O primeiro pecado do homem, no jardim do Éden, quando Deus chegou para Adão, e eles tinham se escondido de Deus, e Deus viu que eles estavam nus, mas tinham pego folhas para cobrir a nudez. Eles sempre iam diante de Deus sem roupa. E Deus teve que matar um animal. Primeira morte que aconteceu no paraíso, Deus teve que matar um animal. O sangue, então, a morte de um animal já começou a correr sobre a terra, em razão do pecado do homem. E Deus teve que cobrir a nudez de Adão e Eva. Mas quando Deus questionou, irmãos, eu tenho certeza que seria assim. Porque nós temos um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus perdoador. Quando Deus se apresentou diante, porque eles fugiram de Deus, eles se esconderam e Deus foi atrás deles. Você pode fugir de Deus, mas Deus vai atrás de você, irmão. Você não escapa das mãos de Deus. Deus vai atrás de você. Você pode fugir do teu chamado, fugir do teu propósito que Deus tem para ti, mas Deus irá atrás de você. Talvez você vai pagar um pedágio muito grande, vai sofrer, vai ter dores que não precisava ter, mas Deus vai atrás de você. Se Adão e Eva tivessem se prostrado diante de Deus, ou em especial Adão, que era o cabeça de Eva, era o líder, se prostrado e dito para Deus: Pai, Deus, eu pequei contra ti, eu te desobedeci, eu fiz o que é mal aos teus olhos, perdoa-me. Perdoa a mim, perdoa a Eva, e Eva também. Senhor, nós pecamos, desobedecemos a tua ordem. Eu tenho certeza que a história seria diferente, mas não fizeram isso. Adão disse para Deus: a mulher que tu me deste, essa me fez pecar.
Adão jogou a responsabilidade para Deus, porque foi Deus que fez Eva. E Adão jogou a responsabilidade na Eva. E ele era o cabeça. Quantos homens aqui estão colocando toda a culpa, muitas vezes dos seus problemas, dos seus fracassos ministeriais, na mulher? Às vezes estão indo para Deus. Deus, a mulher que tu me deste, a mulher da nossa aliança. E Eva, Senhor, a serpente me fez pecar. Então veja como é fácil a gente transferir culpas, irmãos. Como é muito fácil a gente transferir culpas. Muitas vezes, perto de nós, há pessoas desesperadas, mas não estamos atentos a elas. Há pessoas desesperadas no teu local de trabalho. Há vizinhos desesperados. Às vezes você está andando na rua, tem pessoas desesperadas na rua. Pessoas desesperadas no ponto de ônibus. Peça para o Espírito de Deus te dar visão espiritual, abrir teu coração. Senhor, faça-me enxergar como tu olhas. Peça isso para Deus. Deus, eu quero sair hoje. Eu quero encontrar um filho da paz. Eu quero ter 7 encontros com ele. Eu e uma outra pessoa. Abra meus olhos espirituais. Então há pessoas perto de nós, desesperadas, mas nós não estamos atentos ao seu desespero. Em Atos, capítulo 16, no seu versículo 27, a partir do 27, nos conta uma história. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Ali nós temos um homem desesperado, querendo matar-se, suicidar-se, pegar a sua espada e cravar a sua espada nele mesmo. Paulo e Silas, eles tinham expulsado um espírito de adivinhação de uma mulher. E esta mulher trazia muitas riquezas para os seus donos. Ela era uma escrava, mas tinha um espírito de adivinhação. Paulo então expulsou aquele espírito de adivinhação daquela mulher. Quando os seus donos, as pessoas que tinham lucros em razão da adivinhação daquela mulher, perderam o seu lucro, arrumaram uma grande rebelião na cidade com os magistrados, toda a população, prenderam Paulo e Silas, apanharam, foram açoitados e foram presos. Foram acorrentados em troncos nos seus pés. Irmão, talvez fosse um de nós já diríamos assim para Deus: Deus, como assim? Não quero mais saber desse negócio não. Pregar a tua palavra e ser açoitado, pregar a tua palavra e ser preso, acorrentado aqui nessa cadeia. Talvez muitos de nós, no primeiro embate, no primeiro obstáculo, quando nós estamos levando a palavra, o evangelho, no primeiro embate, nós já reclamamos para Deus e dizemos: Deus, como tu permite que a tua serva passe por isso? Questionamos Deus, e Deus quer nos usar. Lembre-se da tua oração que uma vez você fez: Senhor, eis-me aqui. Deus ouviu a tua oração.
Sabia? Deus, ele é muito bom em escutar oração e não se esquecer da tua oração. Paulo e Silas foram açoitados, acorrentados, presos. Vocês sabem o que eles fizeram lá na cadeia? Eles começaram a orar e a cantar a Deus. Eles não começaram a reclamar lá na cadeia. Deus, olha nós aqui, o nosso estado, estamos pregando o teu evangelho, expulsamos demônios. Olha aqui nós agora presos, acorrentados, açoitados. Não, irmãos. Eles começaram a orar e começaram a cantar hinos de louvor a Deus. Vocês sabem o que aconteceu? Houve um terremoto. E as portas da prisão se abriram. Você pode estar aprisionado, acorrentado, cheio de problemas. Sabe o que você tem que começar a fazer? Começar a orar e começar a cantar e louvar a Deus, para que as portas se abram e haja um terremoto na tua vida. A nossa vida está precisando de um terremoto. O terremoto sacode tudo, cai todas as estruturas. O terremoto significa que aquilo que nós pensávamos, imaginávamos, planejávamos, não era o que Deus estava planejando para nós. E houve um terremoto, e as portas da prisão se abriram. Quando o carcereiro viu o terremoto e viu as portas da cadeia aberta, então ele pegou a sua espada, ele ia se matar, porque para ele seria uma vergonha. Ele não suportaria a vergonha de ser um profissional da área de segurança e todo mundo dizer para ele: olha, isso aí é aquele que fracassou lá, deixou os presos fugirem. E provavelmente ele também ia ser morto. Então, antes da desonra, antes da vergonha, era melhor se matar. Paulo disse: não faça isso, filho. Todos os presos estão aqui, ninguém fugiu. Ninguém fugiu. Aqueles presos, eles foram tocados pela oração de Paulo e Silas. Aqueles presos foram tocados pelas músicas, pelas canções, pelos hinos de louvor a Deus. Quando abriu as portas da prisão, eles não fugiram. Eles tiveram o temor de Deus. E tirando-os para fora, então o carcereiro tirou Paulo e Silas para fora da cela e disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Você está entendendo? Há muitas pessoas que estão desesperadas ali, e você não percebe que elas estão em total desespero. E você vai até elas. O milagre acontecerá e elas perguntarão: então, o que é necessário para eu me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Isto é promessa, meus irmãos. Isso é promessa de Deus. Você vai dizer para a pessoa: ei, crê em Jesus. Mas não só você será salvo, porque a pergunta do carcereiro foi: o que é necessário para que eu seja salvo? A resposta de Paulo: não é só a tua salvação, é a salvação da tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro levou
Paulo e Silas para a sua casa. Lá eles cuidaram de Paulo e Silas, passaram óleo, cuidaram das suas feridas, mas toda a sua casa foi salva. Toda a sua casa foi salva. Ei, você vai ter histórias para contar. Um dia eu estava lá na praça, eu vi lá uma mulher sentada, eu fui até ela, e o Senhor abriu o coração dela, e eu fui 7 vezes da casa dela com uma outra irmã, e hoje não só aquela mulher está na igreja, como seu esposo, seus filhos, e ela já ganhou muitas almas para Jesus. Amada igreja, vença os bloqueios da sua alma, e vou te dizer uma coisa, ouse ser usado por Deus. Vença os teus bloqueios. Vença os teus bloqueios. Muitos de nós desobedecemos ao Senhor e não cumprimos a sua missão por causa da timidez ou do receio de não sermos bem-sucedidos. Há uma doutrina, se assim eu posso dizer, uma forma de pensar da nossa sociedade sobre o sucesso, de termos sucesso em tudo, êxito em tudo, e aí nós não evangelizamos, não falamos de Jesus para as pessoas, por timidez, ou por receio de nós não sermos bem-sucedidos no evangelismo, ou muitas vezes, porque nós não nos sentimos capazes de fazer algo para Deus. Podemos não nos sentir capazes. Quantos irmãos que Deus envia e perdem a sua paz, ou ficam irritados, outros se isolam, mas não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Quando Jesus enviou os 70, claro que ele previu a hipótese de algumas casas que não abririam as portas, pessoas que fechariam o seu coração. Mas então o que fazer quando nós vamos levar o evangelho? Nós vamos perder a paz? Nós vamos ficar frustrados? Não. O Senhor disse: se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Em outras palavras, irmãos, se você não obtiver êxito numa tentativa, fique tranquilo, parta para outra. É simples assim. Porque a palavra de Deus diz que você não vai perder a paz. Essa paz que está em você, em que você chegou na casa e disse: paz seja nesta casa. Ou se você chegou numa pessoa dando a paz de Deus para ela, e ela não quiser esta paz volta para você. Então você não vai perder a paz, porque você levou para o seu colega de trabalho, para a sua patroa, para o seu patrão, seja para quem for, você não vai perder a sua paz. Essa paz volta para você. Então Jesus, ele admitiu a possibilidade de pessoas fecharem o seu coração, de não serem filhos da paz. Entenda uma coisa, igreja: quanto mais semearmos, maior será a possibilidade de colhermos. Quanto mais semearmos, maior será a possibilidade de colhermos. A verdade é que nós temos que semear muito. E muitas vezes, colher poucas coisas. Mas nós não podemos desistir quando a porta é fechada, ou mesmo quando as pessoas abrem inicialmente a sua porta e depois elas fecham para nós. Um semeador,
e essas duplas serão chamados semeadores da paz. Vocês colocarão sementes de paz. Ela precisa saber que nem toda semente que você levar irá prosperar, mas que a única forma de você colher é continuar semeando. Então, nem todas as sementes que você semear, você colherá. Mas você tem que continuar semeando. A palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Diz assim: plante de manhã a sua semente. Plante de manhã. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Interessante a palavra de Deus, né? Você semeou, agora eu vou ficar esperando a semente. Não, vá trabalhar. Continua fazendo as coisas. Por quê? Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então eu não posso semear, ficar esperando que aquela semente dê alguma coisa. Não, vai semeando mais, vai semeando mais. Vocês são semeadores, nós somos semeadores da paz. Há sementes que não frutificarão. Nem todas as sementes. Mas tem uma passagem bem interessante, em que Jesus, ele nos relata e nos fala sobre isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 47, diz assim: o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus, é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Então, todos que estão aqui nesta noite, foi uma rede lançada ao mar. E aqui nós temos toda sorte de peixes. Todo tipo de peixes. Quando esta está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas joga fora os ruins. Triste, né, irmãos? Nós sermos apanhados nesta rede, lançada por Jesus, e nos finais dos tempos, anjos, diz a palavra, outra versão, dessa mesma, outro evangelho, nos fala que nos finais dos tempos, os próprios anjos se separarão. Então haverá um tempo em que o Senhor irá separar os peixes bons dos ruins, mas por enquanto estão todos juntos. Peixes bons e peixes ruins. Tem peixes que foram apanhados, mas não vão dar frutos. Talvez vão arrumar desculpas para não evangelizarmos. Quantas sementes, irmão, nós já perdemos? E quantas pessoas a quem nós já ministramos que não deram o fruto esperado? Eu mesmo como pastor, quantas famílias que a gente já cuidou, foi atrás, chorou junto com elas, sofreu junto com elas. Não que a gente faz isso esperando algo em troca. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês como pastor, e eu quero que você coloque isso no teu coração. Você que sonha ser pastor, você que sonha ser um ministro, você que é líder de IGP, você vai fazer a obra de Deus. Coloca uma coisa no teu coração: não espere gratidão de ninguém. Se você esperar gratidão pelo que você faz pelas pessoas, você vai se ferir muito, você vai chorar muito, e você vai desistir. Não espere gratidão, porque às vezes a mesma pessoa que está ali chorando, te abraçando, te agradecendo, essa mesma pessoa que um dia nem vai mais se importar com você. Ela não vai se lembrar de toda a história. Então,
gratidão não é motivo para ninguém servir ao Senhor na igreja. É amor a Jesus. Por isso que quando Jesus chamou Pedro, ele disse: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus perguntou para Pedro, e 3 vezes Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. É por amor a Jesus que você vai fazer a obra de Deus, irmãos. É Jesus que te recompensará. É Jesus que dará para ti esse refrigério, esse conforto, esse consolo. É o Espírito Santo que te encherá. É o Espírito Santo que nos dará alegria. Por isso que a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Se na própria igreja Jesus disse que há o joio e há o trigo, e eles falaram: Senhor, então vamos lá tirar o joio. Não, mas você vai tirar o joio, você também vai tirar o trigo. Deixa tudo crescerem. Na época da colheita vai ser fácil distinguir o que é o joio e o que é o trigo, porque quando estão crescendo são tudo iguais, são todos iguais. Mas na época da colheita, o trigo é diferente do joio. Irmãos, a gente tem que perguntar para o Senhor: Senhor, eu sou joio no meio do trigo? Eu estou atrapalhando o crescimento da obra do Senhor? Jesus disse uma coisa, irmãos, que nós temos que levar muito a sério: quem não está comigo, está contra mim. Quem não é comigo é contra mim. Quem não ajunta, espalha. A nossa alegria do nosso coração é estar por aquelas pessoas que permanecem. Ontem nós tivemos uma conferência de homens. Irmãos, os homens que estiveram ontem, todos foram unânimes, me trouxeram o retorno. Foi assim uma tarde maravilhosa, em que a igreja se preparou em decoração, nos preparamos numa logística para oferecer um café colonial, trouxemos um preletor de fora, todo um custo, a oração, a dedicação, a lágrimas. Por que a gente faz um evento como esse? Para abençoar a vida dos homens. Todos vieram? Não. Mas tenho certeza, se eu perguntar para aqueles que não vieram, todos vão arrumar uma desculpa. E uma bela desculpa. Então, quando a igreja ela faz um evento como esse, primeiro coloca em teu coração: a igreja quer me abençoar. A igreja quer que eu cresça. A igreja quer que eu seja um homem de Deus. Nós falamos sobre casamento, falamos sobre namoro, sobre noivado. E o Salmo 128, o nosso tema é: eu sou um homem e tenho uma missão. E trabalhamos sobre o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, ele teme, ele anda. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irás bem. Eu sei que tem homens que não puderam estar por motivo de trabalho, às vezes enfermidade. Amém, irmãos? Quanto a isso, nós entendemos. Mas o que o pastor quer dizer? É porque eu posso me entristecer por aqueles que não estiveram aqui. Eu olhava alguns rostinhos, aquele irmão não veio, aquele irmão não veio, aquele não veio. Aí eu comecei a me entristecer. Verdade. Aí o Espírito Santo disse assim para mim: ei, não se entristeça por aqueles que não vieram. Se alegre pelo mais de 160 que estiveram aqui. Se alegre por esses. Esses te honraram. Esses entenderam que eram para ser abençoados. Que era importante estar aqui.
Os 70 discípulos enviados por Jesus voltaram um tempo depois, possuídos de grande alegria. Voltaram alegres, não porque não encontraram as portas fechadas. Olha só, irmãos. Eles voltaram alegres não porque não encontraram as portas fechadas, mas porque perseveraram e resistiram e venceram as resistências de Satanás. Diz assim Lucas 10:17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então eles tiveram portas fechadas, eles tiveram não. Mas o que nós vamos fazer agora? Vamos aceitar o desafio que a igreja está colocando, de encontrar os filhos da paz e estabelecer o reino de Deus nas casas dessas pessoas. Então nós temos todos os motivos para fazê-los, para irmos. Primeiro motivo, filho e filha, é o Senhor que está te enviando, não é o pastor Facchini. É o Senhor que está te enviando. Segundo, coloca em teu coração, há pessoas preciosas esperando, apenas esperando que batamos em suas portas, que o convidamos nas praças, o vizinho, no trabalho. Terceiro, eu queria que tu guardasse isso no teu coração, mas guarde mesmo. Só teremos experiências sobrenaturais e motivos para voltar empolgados à nossa missão, se ousarmos obedecer. Vocês vão ter tanto testemunho para falar, tantas experiências sobrenaturais, experiências maravilhosas, de pessoas que vão entregar a sua vida para Cristo. Você terá uma unção sobrenatural, você terá uma cobertura sobrenatural. Demônios serão expulsos, você curará os enfermos, você fará a obra do Senhor de uma forma que você nunca imaginou que fizesse. Esta cidade de Joinville está cheia dos filhos da paz, está cheia. Nossa tarefa agora é descobrir onde eles vivem, onde eles estão, e entrar nas casas deles e fincar a bandeira do reino de Deus. Quero chamar o grupo de louvor. Você aceita esta missão? Você aceita esta missão? Vamos ficar de pé, igreja do Senhor. Igreja, olha aqui para o pastor Facchini. Essa aqui é uma cartilha Casas de Paz. É uma cartilha muito simples, muito simples. Você ministrará 7 encontros. Nesse mês de abril, nós estaremos trabalhando em cima disso, com treinamentos, com orações, para que Deus abra teu coração. Antes de Deus abrir o coração dos outros, Ele vai ter que abrir o nosso coração. Nós vamos ter que ter essa disposição, entender e obedecermos. Às vezes podemos ter um espírito de desobediência, ou muitas vezes de orgulho. Nós estaremos vendendo essas cartilhas. Essa cartilha é para cada semeador. Você não vai levar a cartilha para as casas de paz, ou melhor, para as famílias que você irá evangelizar. Elas não recebem. Essas cartilhas são só para as duplas, para os semeadores. É uma cartilha que estão aqui as 4 ministrações que o pastor Facchini irá trazer para a igreja.
e as 7 ministrações que você dará depois nas casas de paz. Aqui está tudo explicado, cada estratégia, como faremos. E nós estaremos, depois do culto, ali na parte dos fundos da igreja, na doca, a pastora Cris estará ali vendendo essas cartilhas. Então eu desafio você a comprar as cartilhas, você entender aqui toda a estratégia, ver as 7 lições, são 7 encontros nessas casas. O mês de maio e junho, nós estaremos trabalhando em cima das casas de paz. Os grupos pequenos não funcionarão, mas os grupos enviarão os seus semeadores de 2 em 2. Então eu tenho certeza, irmãos, e no mês de julho, escute o que nós vamos fazer no mês de julho. Nós teremos um culto de celebração aos filhos da paz. E nós faremos um batismo nas águas. E esses filhos da paz descerão as águas do batismo. E nós veremos a nossa grande colheita. Então, não tenha medo, irmãos. Os 70 que foram enviados eram homens que não tinham experiências ainda. Eles eram novos na fé. Porque ali a igreja estava começando. O ministério de Jesus foram 3 anos. Então ali, talvez a pessoa tinha alguns meses. Qualquer pessoa que já conhece a Cristo e desceu as águas do batismo, tem condições de ser um semeador da paz. Se você quer ser um semeador da paz, é os GPs que estarão enviando. Mesmo se você não participa de um GP, entre em contato com a igreja, que são os líderes de GP e os supervisores, que estarão treinando você, estarão administrando toda essa supervisão para enviarmos os semeadores. Igreja, não tenha medo. Isso aqui é algo simples. Haverá uma unção sobrenatural na igreja. Haverá uma unção sobrenatural sobre você. Então não tenha medo. Não coloque obstáculos. Não diga que você não é capaz. Você vai ter experiências sobrenaturais com Deus. Você vai ter histórias para contar. E você verá aqui famílias que serão frutos do teu ide, da tua semeadura. Você que irá levar. Então nós vamos orar. Nós vamos cantar agora. Vamos deixar o Espírito Santo operar aqui nesta noite em nossos corações. Vamos deixar Deus fazer aqui grandes coisas em nossos meios. Amados, se você sentiu esse desejo de ser um semeador da paz, eu queria que hoje você falasse com Deus. E se você tem alguma resistência dentro do teu coração ainda, que você seja sincero com Deus e diga: Senhor, eu tenho resistência. Mas quero dizer para você que essa resistência, ela não vem de Deus. Porque Deus não vai colocar resistência em teu coração. Essa resistência, ou ela é humana, é de ti mesmo, é uma ferida, ou ela é diabólica, para impedir você de fazer isso. Então você vai orar para Deus também, colocando tudo isso na presença de Deus. Vamos cantar. Vamos deixar o Espírito Santo falar aqui nesta noite. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, aleluia. Cada vez que passo a paz, eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Oh, aleluia! Cada vez que
que eu tocar, Deixa o Espírito Santo agir. rosto em pranto. Espírito Santo. Cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, Aleluia. sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Aleluia. Eu quero te Isso, igreja. Eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir